que isso vem à tona, a gente aprende, e aí já tem uns 40 anos que mamãe, ou 50, por aí, uns 40 anos talvez, que mamãe e papai estão nessa visão, nessa pegada, e eu tenho visto total diferença. Quando eu voltei para Jesus, depois disso tudo que mamãe falou, quando eu voltei para Jesus, eu entendi que tinha que ser totalmente diferente, não podia ser mais ou menos. Tinha que ter um jeito de acessar tudo aquilo que eu aprendi em escola dominical, né? E a gente participava, eu sou desde pequenininho na igreja, que depois você sai, né? Fica rebelde e vai tentar falar assim, eu dou conta de mim mesmo, eu faço do meu jeito, sei lá, eu vou ali e já volto. Pode ser que não volte, né? Eu falo assim, que é o milagre de Deus a gente voltar. Mas é muito importante a gente ter o temor sempre, né? Mamãe falava essas coisas para mim quando eu chegava das noitadas, mas eu sempre tinha aquela luz vermelha acendida em mim. Eu sabia que eu não nasci para aquilo. Eu não nasci para ser um desastre, sei lá. Eu falava assim, eu não gosto de falar muito, tem gente que gosta de dar os testemunhos e falar muito da vida passada. Eu não, eu falo, eu era do capeta e ponto final. Isso daí já é o ruim. Você está sendo usado pelo capeta, já é o ruim. Não precisa ficar evidenciando essas coisas e tudo. Mas eu gosto de falar o quanto que Jesus é na minha vida. Aleluia. Porque eu voltei para Jesus. E Ele me aceitou. A gente fala assim, vamos aceitar Jesus. Cara, é difícil. É Ele que tem que aceitar a gente. Nós é que somos ruins. A gente é que perde o rumo, o prumo. A gente que sai do caminho. E aí, eu falo, tem que voltar e tem que andar direito agora. A gente tem que fazer diferente. E eu lembrava muito de tudo aquilo que eu tinha lá na escola dominical. Eu falava, gente, tem tanta promessa, tem tanta coisa boa. A gente lia isso, não é possível que isso daí seja só escrita. Não é possível que isso foi escrito ali só para estar na Bíblia. Eu achava uma utopia tão grande, vida e vida em abundância. E eu entendia que vida em abundância era só dinheiro, né? E eu falava, gente, tem que ter algum jeito de acessar isso daí, tem que ser, isso daí não pode ser uma palavra solta, isso não pode ser uma palavra na Bíblia que não vale nada, é incoerente com o nosso Deus, é incoerente com Jesus. Está escrito, isso é impossível. Aí eu falava assim, olha, se tudo que está escrito é verdade, tem que ser realidade na vida do Filho de Deus. A gente não pode entender que uma coisa está escrita, foi estabelecida, foi deixada para a gente só ler e ficar, sei lá, imaginando, vendo que aquilo poderia, mas nunca vamos acessar. Sei lá, é uma ideia solta assim e não dá para acontecer, não. Não. Depois que a gente começou a entender de libertação, desse jeito, porque até então, no começo da caminhada, vamos fazer libertação, vamos tirar o capeta, era sai. E não é assim. A gente precisa muito mais. Você vê que hoje a gente está entendendo que se a gente não resolver o problema na raiz, não arrancar, não for na causa, não adianta. O capeta sai, mas daqui a pouco ele entra, porque tem legalidade para isso. O capeta sai e aí fica aí, a gente gastando energia, gastando tempo, gastando vida, e o negócio não anda, vidas não mudam, as coisas não se resolvem. E aí começamos a mexer nisso. E mamãe já estava anos-luz lá na frente, já descobrindo tudo, Deus falando tudo com ela, e ela tem alguma coisa diferente, viu? Eu falo assim, ela tem um acesso maior. Eu acho que a gente tem de Deus, eu descobri isso, a gente tem de Deus o tanto que a gente procura de Deus. Então a gente às vezes fala assim, nossa, pastora Tânia, que coisa, que não sei o quê, mas pensa no que a gente não vê ela, que é só aqui no altar, mas a vida dela é um altar. Eu vejo uma mãe só buscando Deus. Vai fazer almoço, ela está falando com Deus. Vai fazer qualquer coisa, vai viajar, vai isso, vai aquilo. É só Deus. Quem busca Deus
o tempo todo, tem Deus o tempo todo. Amém. Então isso daí fica um exemplo para a gente buscar Deus desse tanto, que a gente vai ter esse tanto de Deus que ela tem. O Deus é o mesmo. A fonte está ali, pronta para jorrar, e está jorrando, e está derramando. O que falta é a gente ter todo esse acesso. Quando a gente entender que isso é muito, mas muito mais importante do que importante, se é que vocês entendem, a gente vai ter isso tudo de Deus, que homens e mulheres por aí têm o tanto de Deus, porque o Deus, ele é o mesmo. Mas o que eu quero vir falar para vocês é como andar em Deus a partir de uma nova expectativa de vida. Depois que você aceita Jesus, depois que você já está na igreja, depois que você já está andando, já conhece muitas das palavras de Deus, como que a gente faz para começar a acessar tudo isso? Como que a gente faz? Não é assim, tudo bem, vamos buscar a Deus o tempo todo que a gente vai ter mais de Deus. Mas a gente precisa de caminhos, a gente precisa entender. Você vê que a gente está aqui falando hoje de libertação, um seminário desse, falamos de paternidade. Quantas pessoas estão na igreja 20, 30 anos e já escutaram tantas palavras de paternidade, já escutaram tantos cultos de paternidade, mas ainda não tinha o entendimento de que você precisa se enxergar como filho de Deus, com essa autoridade que Ele mesmo nos deu, para termos o acesso a essa paternidade de Deus. Entender Deus do jeito que Ele é, como realmente o nosso Pai, paizão, aquele que nos protege. Eu tenho 2 menininhas, e elas olham para cima e falam, paizão. É aquilo que eu falo. Você imagina alguém mexer com elas, elas vão falar o quê? Eu tenho um pai enorme, e eu sou para elas, eu sou grandão. Tem um irmão aí que eu perguntei, como é que tá o clima aí em cima? Que ele tem uns 2 metros e pouco aí, né? Eu tenho 1,84, ele está desse tamanho? Aí eu pergunto, como é que está o clima aí em cima? Mas é um paizão, você é grandão. E como que é o nosso Deus? Nosso Deus é esse gigantão, esse nosso paizão. Então nós somos protegidos por esse paizão. Amém. Não tem como a gente entender que eu estou desprotegido, eu estou sozinho, eu estou desamparado, eu estou no seu... Não é assim, você não entendeu ainda a paternidade de Deus na sua vida. E esse Deus grande, enorme, poderoso, é o Deus que deixou um tanto de coisa para a gente acessar na palavra dele, na Bíblia, que nos dá caminhos para alcançar coisas de todas as áreas da nossa vida, inclusive essa vida abundante, que é o mais de tudo. E vida abundante, como eu disse, que lá atrás eu pensava que era dinheiro, que a gente fala abundância, dinheiro. Não, vida abundante não é dinheiro. Dinheiro é consequência disso, né? Porque se a gente vai ter uma vida abundante, a gente vai ter também recursos, a gente vai poder fazer muitas coisas. Mas a nossa percepção, ela começa a mudar e as nossas prioridades muito mais. Então, às vezes, a gente tinha prioridades de mostrar coisas para os outros. Quantas pessoas não são assim? Hoje a gente não precisa disso. Eu não preciso de aprovação de ninguém. Eu não preciso que a pessoa olhe para mim e fale, olha lá, ele está com um casaco bonito. Olha, ele está com um carro bonito. Olha, ele mora numa casa boa. Isso pouco importa para as pessoas de verdade. Por quê? Porque é você que está com esse casaco. Esse casaco ele tem que te suprir a necessidade que você colocou ele, que seja para proteção, que seja para frio, que seja para sei lá o quê. Ele precisa servir para isso, não para o outro achar bonito. A sua casa tem que dar conforto para você, para a sua família. E ela não precisa ter 1.000 metros quadrados. Ela pode ter 50 metros e ter tudo isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Os valores, a percepção que a gente vai tendo das coisas, vai tornando a nossa vida muito mais fácil. Vai tornando a gente viver com menos complicação para o mundo. Entendeu? O nosso dinheiro, ele serve para nós, ele não serve para o meu irmão. Eu tenho, sei lá quanto, eu faço compra, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e não importa se tem 1 milhão na conta, ou se tem 1.000, ou se tem 500, importa que se vai servir ou não. E Deus vai abrir portas para você fazer tudo que você precisa fazer, basta alinhar. Pastor, é difícil, pastor, às vezes a gente não consegue isso, aquilo, outro. Eu sei disso. As coisas nada são fáceis, de verdade.
Não tem nada que é um piscar, não tem nada que é um estalar de dedos, uma varinha de condão, mas tudo tem um propósito, tudo tem um jeito de acessar, tudo tem um caminho, que Ele mesmo deixou isso. Então, a gente precisa só saber como acessar essas coisas, como buscar isso, para a gente ter uma vida diferente, para a gente ter expectativas diferentes. Eu costumo dizer que libertação não é um evento da sua igreja, ou daqui mesmo, 4, 5 dias juntos. Libertação é um estilo de vida. Quando a gente começar a entender que a gente precisa, no nosso dia a dia, viver verdades e promessas colocadas para nós mesmos, e a gente acessar tudo isso todo dia na nossa casa, e a vida do cristão, ela tem que ser uma vida de renúncia. A gente precisa entender que a gente faz aquilo que é bom para Deus, o que Deus estabeleceu para nós. Não é o nosso prazer, o nosso gosto. Muitas das coisas a gente faz que a gente nem entendeu ainda, mas eu vou fazer porque Deus falou para eu fazer. Eu estou sem esse entendimento ainda, o que vai dar nisso, o que vai dar certo ou não, mas Deus falou. Deus falou, está falado, ponto final. E aí, o quão obediente a gente pode ser para obedecer essa palavra de Deus, essa direção, esse caminho? É isso que a gente precisa colocar. A gente precisa entender que a gente pode realmente mudar de vida, a gente pode impactar outras pessoas, porque o nosso testemunho é um exemplo, e é um exemplo que é para ser seguido ou não. Você imagina que a gente está sendo vigiado o tempo todo, todo mundo está olhando para nós, e o capeta está vendo que ele quer derrubar, ele quer te apontar com um erro, ele quer te apontar com um vacilo que você faz, mas só que a gente, pautado na palavra de Deus, sabendo manusear a palavra de Deus, a gente não vai dar esse mole. A gente vai ter a palavra de Deus como nosso norte. E a gente tem que estudar isso, tem que ter isso no nosso dia a dia. Porque é isso que vai fazer a diferença da gente acessar o que é certo ou, mais uma vez, fazer escolhas erradas. Todo mundo chegou aqui sabendo que a nossa vida é feita de escolhas. A gente vive fazendo escolhas. Você poderia muito bem escolher fazer a inscrição ou não. Mesmo feita a inscrição, você escolheu sair da sua casa e vir para cá ou não. Né? Então, são escolhas que a gente faz o tempo todo. E essas escolhas fazem muita diferença na nossa vida. Papai abriu esse seminário falando que as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Muitas das vezes nós estamos na igreja, olha só, nós estamos na igreja, servimos a Deus, quase que conhecemos por completo, estamos ali cumprindo o dia de culto, aquela coisa toda, somos dizimistas, mas não temos isso ou não temos aquilo outro. Por quê? Porque temos iniquidades. E essa iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. Então a gente não consegue, às vezes, ter uma totalidade de alguma coisa, acessar alguma coisa, por conta dessa iniquidade. Por quê? Porque são escolhas que nós tivemos lá para trás, que não foram resolvidas, que não foram bem escolhidas, e trouxe uma legalidade para Satanás usar na nossa vida. Muitas vezes, promiscuidade, roubo, e, sei lá, uma série de pecados que faz a nossa vida de hoje, cristão, ser travada. E a gente precisa descobrir como que faz isso. No CIL que a gente descobriu isso. A gente tem ferramentas para a gente hoje usar, para ver que é diferente. Se a gente deixar tudo que ficou para trás, lugar de passado é no passado, ok? Não, Satanás não pode estar trazendo isso para a sua vida de hoje. Você precisa deixar isso tudo para trás. Precisa. Por quê? Porque a gente não vai ter amnésia, a gente vai lembrar das coisas. Mas só que isso não vai mais fazer impacto, não vai mais trazer impacto na sua vida. Não vai mais ter peso. Uma vez eu errei, uma vez eu pequei, mas eu já me arrependi e larguei. Então, acabou. Agora é fazer outras escolhas, caminhar daqui para frente, porque nós não estamos morrendo. Pensa nisso, você não está morrendo. Você tem muito para produzir. Você tem muito ainda para fazer. Deus conta contigo. Eu tenho um jargão que eu uso muito, que é vamos povoar o céu. E eu conto com cada um de vocês para isso. Então nós precisamos fazer escolhas corretas, debaixo da vontade de Deus, da palavra de Deus, para a gente não ter mais esses problemas que a gente chegou com eles aqui. Nós não podemos chegar num outro ciclo qualquer, ou nos encontrarmos daqui para frente,
e falar assim, olha, de novo eu errei. De novo teve aquilo. De novo aconteceu isso. Você não precisa disso. Você não precisa desse pecado. Esse pecado só te atrasa, só te leva a deixar um legado para o seu filho. Você viu que aqui as iniquidades, elas visitam terceira e quarta geração, até a terceira e quarta geração. Nós não estamos tratando só de nós aqui. Nós estamos tratando dos nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Muitas das vezes eu batia no meu peito e falava assim, deixa comigo que eu resolvo. Os meus problemas, eu cuido, deixa comigo. Eu sou grande o suficiente para resolver isso aqui e tal. Quando eu comecei a descobrir que eu estava deixando uma brecha, uma porta aberta para os meus filhos, né, que eu nem tinha ainda, mas eu vou ter, entendeu? Filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Hoje eu tenho filhos, 5. Eu tenho neto, 2. Então eu preciso deixar coisas boas para eles não precisarem lá para frente, sei lá em que época da vida deles, vir resolver coisas que o avô deixou para ele. Entendeu? Que o pai deixou. Nós precisamos deixar as coisas bem claras e entender que os nossos pecados, eles não podem ser afetados, não podem afetar os nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Nós precisamos resolver eles. Como que resolve? Confissão, arrependimento, deixando tudo para trás. Então é assim que a gente trata no Silk. Quando a gente descobriu isso, você viu que a mamãe falou que quando ela mudou a estratégia para tratar comigo, na hora que eu chegava das noitadas e tudo mudou. Porque eu achava minha mãe chata, sabe? Poxa, eu já estou todo errado, já vim todo atropelado. Aí eu chego em casa, ainda estou escutando, né? Meu filho, está errado, não sei o quê, e tarará, e tarará. Aí você fica assim, poxa, minha mãe está chata, minha mãe está chata. Ela estava muito certa, né? Mas só que eu estava num engano tão grande que eu não conseguia enxergar isso. Eu não conseguia ver isso. Mas quando ela mudou de estratégia, que ela começou a guerrear com o capeta que me usava, né? E tirar ele, a autoridade dele, porque vocês que são pais, vocês têm autoridade sobre os seus filhos. Ainda que eles não estejam muito ligados a você e tudo mais, mas vocês são pais. Você determina, sai daqui, eu não criei filho para o capeta, eu não criei filho para ir para o inferno. E é assim que a gente tem que guerrear. Depois que ela começou a usar isso, eu comecei a ver diferente. Eu falava assim, mamãe mudou a estratégia. E aí ela começou a ficar de uma maneira que eu via assim, que eu me constrangia, que eu precisava retribuir alguma coisa para ela. Que a gente também não pode ser um filho tão ruim o tempo todo. Aí eu falava assim, eu vou aceitar um convite dela, né? Ela, meu filho, vamos para o culto, vamos. Aí ela me chamou para um retiro. Nesse retiro o varão me pegou. Ela me chamou para o retiro, vamos lá, filho, vai ter nada, vamos lá, a gente vai lá e vê o que vai dar. Eu falei, pô, mamãe é tão gente boa comigo, está tão diferente, está tão legal, por que eu não vou, né, aceitar esse convite? Eu vou sim. Vamos, mãe, vamos. Falei, não vai dar nada, né? Vou lá, fico lá e tal. E tá bom, cumpri uma boa ação com a mamãe e tá tudo certo. Mas foi lá que Deus me achou de novo. Foi lá que Deus me pegou de novo. E eu agradeço muito a Deus, sabe? Eu agradeço muito meus pais, porque eu vejo que isso foi uma mudança, uma virada de chave muito importante na minha vida. É aquilo que eu estava falando, nós somos exemplos. E você imagina que um cara hoje de 53 anos, com 5 filhos, ser um exemplo do que não pode ser seguido. Ser um exemplo de uma vergonha para a família. Ser um exemplo de que tudo faz errado, tudo dá errado. E isso daí, moralmente, sem Jesus no contexto, é muito ruim. É muito ruim. Se você vai no mundo e vê uma pessoa dessa, até no mundo essa pessoa, ela fala assim, olha, isso aí não vale nada. Então você imagina isso para uma família,
né, com o neto, aí o neto vai falar, quem que é seu pai? Ih, fala de papai não, seu avô, quem que é o seu avô? Não fala do meu avô não, só bagaceira. Então a gente precisa ser isso, a gente precisa ser exemplo, a gente precisa ser a pessoa que vai impactar os outros, o mundo. Deus espera isso de nós. Deus espera que a gente povoe o céu com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente carrega. E a gente precisa carregar Deus dentro de nós transbordantemente. Entendeu? Eu costumo dizer assim, precisamos ganhar as pessoas para nós. Um bom papo, uma ideia interessante, uma boa conversa, uma brincadeira, um sorriso. De alguma forma, as pessoas, uma cativa a outra. Aí, você vai começar a viver com aquela pessoa e entregar o que você tem. E o que você tem? Deus. Jesus. Então fica muito mais fácil. Às vezes a gente vai evangelizar e quer botar um monte de problema, um monte de coisa da pessoa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode... Não. Vamos acessar as pessoas dando o que a gente tem para elas. Ela mesmo vai olhar o espelho e ela vai entender que eu preciso largar isso, eu preciso deixar isso, eu preciso... Por quê? Porque Deus vai constrangendo. Deus vai se mostrando para ela. E é através de você, através do seu exemplo de vida, daquilo que você carrega. Então, andar com Jesus não é fácil, não é a mesma caminhada do mundo, né? A gente precisa abrir mão de várias coisas, entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso é uma diferença total, porque a gente começa a ter exatamente aquilo que eu estava falando, a percepção das coisas e as prioridades mudam. Então, o que é bom? O que seria legal agora mesmo? Agora, o que seria legal? Talvez estar no quarto, dormindo, descansando, mas nós estamos aqui, ó, acessando o céu. Entendeu? Nos entregando para aprender de Cristo, né? Tá bom, é o Léo que está lá, né? O que eu estou lá fazendo lá, mas algo Deus vai fazer na sua vida através dessa palavra, né? Talvez seja só o primeiro momento, você aprender a guerrear com os seus filhos. Eu vi que foi muito impactante essa primeira parte, quando mamãe falou assim, eu mudei o jeito que eu falei com meu filho, e isso trouxe mudança. Às vezes a gente faz errado, a gente briga com as pessoas, e a nossa luta nunca é contra a carne, é sempre o sangue, é sempre no mundo espiritual. É lá que a gente precisa guerrear, e é isso que a gente precisa aprender a fazer. E aí você viu que as coisas de Deus, elas são muito específicas. A gente não ora, Senhor, abençoa todo mundo. Não, é isso, é aquilo outro, tudo tem nome, tudo tem tamanho, tem cor, sei lá. Tudo que você precisa, você tem que dominar direitinho, falar direito, porque é isso que vai fazer as orações serem específicas, para um fim específico, para alcançar aquilo que você realmente quer. Vamos orar pela refeição? Ora pela refeição. Entendeu? Abençoa todo mundo, não sei o que. Essa é outra oração. Ora pela refeição é aquilo. Vamos orar por uma enfermidade? Alguém pediu socorro para você? Estou com meu filho assim, estou com meu papai, estou com a minha mãe, sei lá, doente no hospital. Ora por aquilo. Então as coisas de Deus são assim, específicas. Trata tudo diretamente. Nada mais na sua vida vai ser genérico. Tudo você vai aprender que você precisa ser específico e tratar as coisas específicas. Assim você vai ter resultado. Então a gente aprende que as nossas escolhas fazem total diferença. Então a gente precisa escolher direito. Como escolher direito? Como é que eu faço isso? Porque eu sou crente. Como é que eu ainda crente não escolho diferente? Porque Deus ainda não é o seu sim e o seu não. Porque você não deixou ser. Porque você não busca Ele antes de tomar suas decisões. Para de ser emocionado. Para de achar que qualquer coisa que chega na sua frente é de Deus. Para de achar que qualquer coisa que vem te apresentar é a novidade do momento. Coloca tudo em oração. Coloca tudo na vontade de Deus. Porque aquilo pode até ser de Deus. Aquilo pode ser até bom, mas às vezes não é para você. Às vezes vai te tirar
do propósito que Deus tem para a sua vida. Quantos já escutaram aqui que mamãe ficava rodando no Rio de Janeiro quando chegou, procurando emprego e não achou emprego? Já ouviram isso daí? E não achava, e não achava, e não achava. Você acha que trabalhar sei lá, dos empregos que tinham lá não era de Deus? Era de Deus. Você acha que trabalhar, ter um sustento, ter um salário, poder abençoar a casa, não é de Deus? É de Deus, só não era para ela. Entendeu? E aí ela foi até brigar, você viu? Brigou com Deus, falou, meu Deus, por que nada acontece e tal? Porque eu tenho outros planos para você. Aleluia. E a gente não sabe. Então a gente precisa estar buscando, tá? Em oração constante, colocar tudo em oração, para a gente descobrir essas coisas. Né? Eu descobri que nem é todo mundo que sabe qual que é o propósito, para o que eu tenho que fazer, qual que é o meu propósito, o que eu tenho que fazer. O cara não sabe. Por que ele não sabe? Porque ele está tão virado em tudo que ele não parou para escutar Deus ainda e falar assim, não, o seu ministério é esse, eu tenho para você isso separado, você precisa fazer isso, fazer aquilo outro. Quantas pessoas recebem lá uma notícia ou um convite, vamos orar lá não sei aonde, aí o cara já fica com aquilo lá, eu vou, por quê? Porque fulano me chamou, e o cara é de Deus. Mas e aí? Deus te chamou? Deus te mandou ir para aquele lugar? Aí às vezes você chega em casa, emociona, faz a mala, vende tudo, vai para o lugar e nada dá certo lá naquele lugar. A culpa é de Deus? Né? Você que não escutou, você que não teve a sensibilidade de entender o tempo, o modo das coisas, o jeito de tudo isso. Então, não é fácil andar com Jesus, não é fácil aprender a andar e caminhar com Jesus, mas é totalmente possível. É totalmente possível. A gente só tem que ter habilidades ou treinar os nossos ouvidos, treinar a nossa mente, para a gente conseguir entender. E é mais ou menos assim, ó, quando eu te ligo, ou quando eu te ligar, e eu vou te ligar, viu? Uma hora ou outra a gente vai falar no grupo. Mas você não sabe quem é, que você não sabe nem meu número, você não sabe nada. Mas se a sua esposa te liga de um ponto qualquer, você não precisa nem ver no telefone. Quando ela fala alô, oi meu bem, você sabe que é a sua esposa, porque você conhece a voz dela, porque vocês têm intimidade. É assim que precisa ser com Deus. Quando alguém falar na sua orelha aqui lá dentro, você vai saber se é Deus ou não. Basta você conhecer, não precisa conhecer todas as vozes também não. Basta você saber a voz de Deus, você vai falar, é de Deus ou não é de Deus. Pronto. Está fácil. Eu não preciso, vou conhecer a voz de fulano, vou conhecer não sei quem, do capeta, do não sei quem. Não, só quero a voz de Deus. Você sabendo que é a voz de Deus, já te basta. Porque quando você identificar que não é a voz de Deus, acabou, você não dá ouvidos àquilo. Então a gente precisa treinar essas coisas todas, para a gente ter acesso a tudo que é promessa de Deus. É muito importante a gente ficar atento a essas coisas, porque isso faz total diferença. E assim, se a nossa vida é feita de escolhas, eu disse aqui que a gente vive as consequências das nossas escolhas, a gente precisa escolher bem. E a gente escolhe bem de duas maneiras. Uma com a palavra rema específica para você, ou com uma palavra para o povo de Deus. Então, nem tudo vai ter assim um chamado direto, uma coisa direta. Às vezes a gente está pedindo, quantas pessoas fazem isso? Eu já fiz muito. A gente está pedindo resposta de Deus para alguma coisa, mas está lá na Bíblia. Ele já falou, Deus não é gago para ficar, vai. Se ele já falou para você ir, Deus fala assim, ó, aonde você for pisar, você vai ser abençoado, você vai abençoar aquele lugar. Você pode ir. Você pode ir. Às vezes parece um paradoxo, fala assim, mas acabou de falar que às vezes Deus não mandou. Deus não mandou. Mas você pode ir. Está entendendo a diferença? Uma é Deus mandar, e outra é você ir e você ter a bênção naquele lugar. Mas sabe-se lá se aquilo é o lugar que era para você estar, que era para você. Parece complicado, mas quando você entender exatamente o que Deus tem para você, e é individualmente isso, você vai ver que as coisas vão fluindo. E é isso, as coisas de Deus, elas têm que ser
tem que ter fluidez. Tudo é tranquilo, não precisa ter aquele problemão todo, sei lá, altos e baixos. Tudo de Deus é assim. Tem coisas que a gente acessa que é muito complicado. Tem coisas que a gente vai dando voltas e voltas e voltas, 40 anos do deserto para a gente poder entrar na Terra Prometida. Era só ter obedecer que entrava bem mais fácil. Aquilo serviu de história para nós. A gente precisa entender que a desobediência, né, traz um caminho muito maior para a gente percorrer, por causa da desobediência. E desobedecer Deus, às vezes, é não fazer o que está escrito também. Não é só uma ordem específica, mas é fazer o que não está escrito, né? Então, a gente precisa aprender a andar em Cristo. Vai fazer total diferença isso na sua vida. Eu tenho certeza que estar no centro da vontade de Deus, estar debaixo da nuvem, faz uma diferença enorme. Amém. Porque hoje nós conseguimos alcançar isso. Hoje a gente consegue andar desse jeito. E a gente tem, assim, sei lá, testemunho em cima de testemunho para contar. Tudo tem acontecido. Deus tem aberto portas assim enormes. Deus tem dado muitas coisas para nós. E uma alegria muito grande é fazer parte da vida de vocês. É fazer parte da libertação, de estar fazendo parte do Silk, desse ministério. Porque a gente vê aqui a maior das recompensas, que são vidas transformadas. São pessoas que chegam até nós. Nós estamos no Silk 138. Imagina quantas pessoas, quantas turmas dessa, né? Então, tem pessoas de vidas transformadas. Então, é muito gratificante isso, porque a gente fala assim, cara, eu estou participando daquilo que Deus poderia fazer sozinho, daquilo que Deus podia, sei lá, fazer de uma maneira muito mais fácil, muito mais direta, mas não, Ele usa pessoas aqui na terra e tem usado a nós e vai usar vocês demais para isso, né? Uma palavra que eu tenho para essa turma é que toda maldição hereditária, tudo aquilo que era contra vocês, todas as escolhas erradas, a gente não vai ver mais isso na geração de vocês. Os seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos não vão experimentar aquilo que nós experimentamos. Nós vamos deixar um legado de bênçãos. Do mesmo jeito que veio tudo de ruim, vai para eles tudo de bom. Todas as nossas escolhas agora para frente vão ser debaixo da orientação de Deus, vai ser debaixo da vontade de Deus. E os seus filhos vão carregar isso com vocês. Seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos e todas as outras gerações. Diz que as bênçãos é 1000 gerações. A maldição são 4, mas as bênçãos são 1000. A gente precisa, nas maldições, interromper esse ciclo, porque ela também vai se perpetuando, né? São 4 gerações do pai, aí são 4 do filho, aí já vira... E vai um bolo que fica todas as gerações, vai andando. Mas a hora que um interrompe esse ciclo, a geração seguinte, ela já começa a entrar na geração de bênção. Aí são 1000 gerações. É isso que é. E vocês vai ser assim. Em nome de Jesus. Todos aqueles que já foram atendidos até agora, né, vão entender que o passado ficou no passado. Vocês que ainda vão ser atendidos hoje à noite, amanhã e tudo mais, vão deixar esse passado no passado também. E vocês vão sair desse lugar pessoas diferentes, propósitos latentes. Tudo que vocês têm para fazer, todas as promessas, vocês vão conseguir alcançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque aprendendo isso, com essa caixa de ferramentas, cheia de ferramentas, vocês vão poder usar isso na vida de vocês. E os conselheiros vão ser vocês. Conselheiro da família, conselheiro dos amigos, da igreja, onde Deus tem plantado vocês, vocês vão começar a carregar essa verdade e falar disso que você está escutando. Vocês vão ser os conselheiros daqui para frente. As pessoas vão te acessar pela mudança que você vai trazer na sua vida, na sua família. O que está acontecendo? O que foi? Por que mudou? O que você viu que fez diferença? Aí você vai contar, eu vi Jesus, eu vi
que na palavra de Deus eu tenho um jeito para fazer as coisas acontecerem. Eu vi que a minha obediência, ela traz uma diferença enorme em tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu vi que caminhar com Jesus e fazer a vontade dele é muito mais fácil do que caminhar por mim mesmo. Eu vi que fazer escolhas sem a minha experiência, meu braço e meu bolso, dá muito mais resultado sendo obediente à palavra de Deus. Então é isso que a gente vai começar a transportar de nós. Essa verdade, esse estilo de vida que nós estamos falando, que é libertação e cura, é o que vai pautar agora a vida de vocês. E é o que vai trazer diferença àqueles que acessam vocês. Vocês vão ser, daqui para frente, os conselheiros de todos os que têm acesso a você. Vai ser mudança de vida. E assim, essa casa que está tão complicada lá, que tem um filho que ainda não está rendido aos pés do Senhor, que tem um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, que ainda não está no caminho do Senhor, vai estar também. Porque quando você chegar na sua casa, com toda a autoridade que você aprendeu, que você tem, com tudo aquilo que você tem escutado aqui, você vai falar, é estabelecido o reino de Deus nesse lugar. E não tem mais lugar para o inimigo lá. A sua casa, quem manda é vocês. Quem estabelece, quem tem voz ali é você. E quando você falar que aqui, nesse lugar, só se escuta de Jesus, o capeta não fala mais lá. Não tem mais espaço naquele lugar. Você vai expulsar ele. E é assim que vai funcionar. Isso também não é uma utopia. Isso também não é uma coisa difícil de acontecer. Porque muitas das vezes a gente fala isso. A gente briga, a gente fala, meu Deus do céu, por que ainda as coisas não se resolveram aqui em casa? Porque a gente não fez da maneira correta. Porque a gente não falou assim, capeta, Satanás, sai da minha casa. Eu te ordeno. Eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade. Eu sou filho. Eu posso, aqui quem manda sou eu. Se ali manda você, se ali quem manda é você, então é ali que você vai falar o que você quer. Quem que você quer na sua casa? Então é Jesus que vai estar ali. Não tem lugar para o Satanás ali na sua casa. Em nome de Jesus vai ser tudo diferente. Você vai aprender a guerrear. Você tem aprendido a guerrear. E você vai aprender que lá na sua casa o capeta não tem mais chance. Na sua família vai largar tudo em nome de Jesus. Todos os seus vão se render. É uma questão de tempo. É uma questão de oportunidade. Porque Deus vai preparar o momento também para você estar falando com cada um deles. Em nome de Jesus. E aí? Já aprendemos que a gente precisa guerrear diferente. Já aprendemos como caminhar, fazer escolhas. Agora a gente precisa deixar legados. A gente precisa deixar um legado. É muito bom a nossa vida. É muito bom a gente ter uma vida abundante. É muito bom a gente caminhar. Mas a gente precisa deixar legados para as nossas gerações. Os nossos filhos têm que aprender e têm que ter gosto por aquilo que a gente carrega. Eles têm que entender que depois de nós, eles precisam fazer essa caminhada fluir também. Então são eles que vão carregando. Por quê? Porque são nossos herdeiros. Mamãe está aí, papai, 78, 88, velhinhos, mas estão 0 quilômetro. Mas deixaram já o legado, já plantaram em mim tudo aquilo que precisa. E eu faço de tudo para poder corresponder isso da melhor maneira possível. Eu fico aqui nos bastidores, eu faço toda uma gerência disso tudo aqui, das coisas que acontecem, carrega isso, liga aquilo, faz não sei o que e tudo. Cuido dos conselheiros, né? Todo mundo precisa de uma ajuda. Chama o Léo que ele vai falar, como é que é isso, como é que é aquilo. Minha esposa está lá mexendo com fichas, arrumando isso. Tudo tem a família envolvida nisso tudo. E é assim que tem que ser da de vocês também. O seu ministério, nunca Deus vai te dar um ministério e falar assim, é só para você, homem da casa. A sua esposa tem outra coisa para fazer. Não, Deus quando chama você e sua família. Tudo que vocês vão fazer é junto, é em conjunto. Você e sua esposa são um só. Vocês têm que estar em concordância em tudo.
Às vezes o jugo desigual não é só você estar com uma pessoa que não professa a mesma fé, mas é você estar com uma pessoa que não tem o mesmo ministério, que ainda não entendeu que precisam estar juntos para fazer todas as coisas juntos. E isso é uma chave também. Então vocês precisam estar juntos em tudo. E o homem, que é sempre o machão, né, quer falar tudo, quer falar mais grosso e tal, que às vezes deixa as esposas de lado. É o nosso erro. Nós precisamos carregar elas, porque elas são muito mais espertas que nós. Elas são muito mais espertas que nós. Nós, sem as nossas esposas, sem as nossas mamães, as mulheres têm isso. Nós somos nada. Você imagina se eu não tivesse uma mãe que orasse por mim? Eu estava no sal. Entendeu? Papai não é crente, papai não orava. Você é homem, você sabe do que eu estou falando. Ele é crente, ele orava, mas é o jeitão dele, é o nosso jeitão. Nós precisamos das mulheres. Elas são muito importantes. Jesus é que veio dar moral para as mulheres. Você vê que elas não eram nem contadas. Tinha um tanto ali. Quantos eram? 5.000 homens. Nós estamos falando das mulheres e tinham 5.000 homens? Era o relato. Quem que era ali? Era não sei quantos homens. E as esposas? Ninguém andava com Jesus? Aí Jesus começa a falar das mulheres. Porque Jesus sabe o poder que as mulheres têm. Jesus sabe o poder que elas têm de convencimento, de entrega, de oração. São muito importantes na nossa vida. Então, homens, é um recado que eu quero deixar para vocês. Cuidem das suas esposas, de verdade. De verdade, elas são preciosas demais para tudo na nossa vida. Então, compartilha tudo com elas, coloque tudo para elas darem opinião. As mulheres têm um feeling, às vezes a minha esposa fala assim, não gostei desse negócio. Aí eu estou emocionadão, né? Não, que é isso? Isso aqui é coisa de... Deus tem tudo de Deus nisso aí. Meu bem, não gostei desse negócio. E aí, eu muito machão, né? Segura aí, calma aí, deixa aí. Aí eu vou, já aprendi, né? Aí eu vou orar. Vou pôr o travesseiro, cara. O travesseiro é a melhor coisa que existe, que inventaram. O travesseiro, quando você deita no travesseiro, é só você e o travesseiro. Ali você acessa Deus, ali você começa a pensar. Ali vem a palavra da sua esposa ali, que falou o dia inteiro. Falou, não vai dar certo. Esse negócio não está legal. Isso daqui está errado. Tem algo estranho nisso aí. Eu não sei te falar o que é, mas eu estou sentindo. Aí você começa a pensar no travesseiro. Aí você acorda no café da manhã, com toda a sua macheza, com tudo aquilo que você tem de alfa. Você fala, meu bem, você tem razão. Eu não vou fazer. Eu não vou para frente com isso. Nós não somos nada, cara. Sem nossas esposas, nós estamos ferrados, viu? Nós precisamos, de verdade, dê moral para sua esposa. Dê moral. Isso quer dizer o tanto que você é sensível para as coisas de Deus. Quando você tem uma mulher do seu lado, que você achou, que você quis... Pois é, você achou essa esposa, você casou com ela porque você quis. Ninguém te forçou a nada. Aí você chega e não trata ela com a devida respeito, com a devida relevância. Nós precisamos acessar isso. Nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Amém. Então vocês me prometam, vamos caminhar junto com as esposas, porque sem as esposas nós vamos dar errado. Ainda com tudo de Deus que você tem, sem as esposas nós vamos dar errado. Vai por mim. Eu já experimentei isso, deu errado. Entendeu? Vamos sim, porque é muito importante. E nós precisamos, então, deixar esse legado para os nossos filhos. Lá atrás eu falei que a gente precisa ser um exemplo. E nós já somos uma referência, nós já somos um exemplo de que devemos seguir ou não. Então, nós queremos ser um exemplo a ser seguido. Nós precisamos ser seguidos porque nós queremos ser imitadores, assim como imitadores de Jesus. Sede meus imitadores, né? Assim que está a palavra dele. Então, a gente precisa ser imitador de Jesus. Imitador de Jesus é entender e enxergar as pessoas, porque o importante são pessoas.
Prestem atenção nisso. O importante são pessoas, não são coisas, não são eventos, não são lugares. Importantes são pessoas. São pessoas que vão para o céu, são pessoas que Deus criou todo um carinho, todo um amor enorme. Matou o filho dele por causa de pessoas. Então são pessoas que são importantes.